Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha entrando em vossos lares. Chegando o programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Hoje, dia 28 de outubro de 2022. Irmãos, está muito próximo aí as eleições. Vamos orar. Nós vamos ter eleições aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, para o governo do estado, né? E para a presidência da República. Vamos estar orando hoje, vamos ter vigília, uma mini vigília, das 20 até a meia-noite no Vale. E nas igrejas, é opcional, né? Ou na sua igreja faz a vigília, mas é para todo mundo fazer. Todos orando, clamando, pedindo uma direção de Deus. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Deus abençoe a todos, mãe Ivoneide. Glória a Deus, paz do Senhor a toda a audiência do programa Missões Heróis da Fé. Que bênção. É isso aí, mãe Ivoneide. Glória a Deus. E aí, já chegou o nosso convidado? Sim, já está ali. Como é que tá o som desse homem aí? Paz del Senhor, hermano. Paz, Senhor. Paz, pastor. Paz, irmão Ivoneide. Glória a Jesus. Para quem não sabe, este é o meu amigo missionário Leonardo, que está na cidade de Sauce, Argentina. ¿É isto, hermano? Aleluya, así es, en Sauce, Argentina. Ahora estamos en la frontera, pasando Uruguayana. Estamos en ruta, buscamos un lugar para poder comunicarnos con ustedes. Ah, não chegou em Sauce ainda? Estamos yendo en camino. Cortou a ligação. Hablas? Estamos en camino. Ah, sim, eles estão no caminho, estão É. chegando. Ele parou para participar do programa. Muito bem. Este é o nosso querido irmão, casou e já tem um garoto, o Baruque, sabia? Baruque, isso mesmo. Conhece? Aham. É. Conheço porque vi que era pequenininho, já deve estar grandinho agora. Ele o vai Baruque. estar pregando em Santiago. Pô, Santiago. que bênção. É um Quando? trabalho regional. No final de semana que vem, né? Ou no outro? No que vem? No que... Não, Dia 13. não, dia 12 e 13. Dia 13. 13 de novembro. Ele foi também um dos convidados para estar participando da 26ª Conferência Internacional de Missões Vai estar conosco, então? Heróis da Fé. Agora, Glória a Deus, así es. Assim é. Muito bem, meu irmão. Pode conversar com esse homem de Deus aí. amém. E você está trabalhando, o senhor está trabalhando em Sauce, então? Estamos trabajando en Sauce, provincia de Corrientes, Argentina. Eu Ele estou, está de férias, irmão. Ele estava com a está de gente férias. lá. Eu estou olhando para ele e vejo que ele já o campo missionário fez ele amadurecer, né? Porque ainda estava com aquela imagem daquele menininho, aquele gurizinho, assim, né? De quantos anos atrás, mais ou menos, que eu conheço, acho que mais de 10 anos, né, missionário Leonardo? 15 años, 15 anos já? 15 años. Cumplí 30 años el 29 de septiembre. Olha aí, Ele estava comigo esse final de semana. que bênção. Perdón, la señora me conoce hace 18 años. 18 anos, olha aí. É isso aí. faz tempo. Estávamos juntos em São Borja. Así es, Dios hizo milagros extraordinarios allí. Isso, fala um pouco aí, Leonardo, porque ele não conta, claro, a gente entende. Algum pouco só. Como é que foi? O pastor Paulo Roberto es muy bíblico. Deixa que outro dê a glória por ele. Não, mas não é. Eu não mereço nada. Tu estava em Deus São Tomé. Tu estava junto em São Tomé. Acho que não, né? Não, Ah, não. tá, Estava tá. em viagem segunda-feira para chegar terça para estar com o Senhor aí. Ah, ok. Mas em São Borja foi uma bênção, né? Meu Deus do céu. En San Borja vimos milagros visibles de personas dejando las muletas, personas siendo curadas visibles. Más de 10 personas, eran casi 19 personas, 20 personas que pasaron y recibieron un milagro de la parte del Señor. Tu conhecia aquela senhora que não tinha o osso da mandíbula inferior? Así es, conocíamos a la mamá de un amigo mío Isso. y
fue visible ese milagro. Ella no tenía el hueso de la mandíbula. Y ella pasó allí y comenzamos a orar. Y hasta llegar al pastor Pablo Roberto, Dios hizo la obra extraordinario. Ella saltava, renovava o Espírito Santo. É verdade, é verdade. Ah, que coisa linda. O filho dela, onde o senhor estava hospedado, né? Exatamente, irmão Eduardo Guzmán. Isto. Esse que tem uma relojoaria? Exatamente. Eduardo, eu não conhecia ele, irmão. Ele abraçava ela, eu não sabia nem que era mãe dele, não sabia de nada. Ele conhecia, ele é a mãe, daí hablam em espanhol ou em portunhol, como os irmãos. Fala em português. Portunhol. Tá bom, então, ele é o filho dela, por isso que ele abraçava e chorava junto com ela, né? Verdade, E verdade. foi visível, o milagre foi visível. É que é o realmente. seguinte, ó, ela não tinha o osso, esse osso. Olha. Esse osso Era tudo assim. brando. Você colocava os dedos e entrava os dedos para dentro. Não tinha. Aleluia. Aí ela começou a pegar, tá nascendo osso, tá nascendo osso, tá nascendo, tá, e começou. Glória a Deus. Aí Ela chamou o começou a filho. perceber. Isso, pode falar. E o esposo dela veio junto. Isso. Ah, que tremendo. E eles Não que foi conhecem ela começaram a olhar, né? Se era real aquilo. E o esposo começou a chorar, o filho também. Ah, foi extraordinário, a glória de Deus. Chorando? Ah, graças a Deus. Mas como não chorar diante dos milagres Não, de foi uma Deus, coisa. né? Ela pulava. E era uma senhora de idade, né? De idade, gordinha. E ela pulava mais Parecia alto. infantil. Ela pulava assim. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. É, Eu estou rindo porque ele tá aqui, né? Ele ficou. Ele tá, E aí, com, irmão? ele tá com um sentimento vingativo aqui, pastor Paulo, Não, né? não. Aquela senhora que tinha as duas pernas quebradas que não abria a mão. Lembra? Aquela mulher recebeu na hora o milagre. Não, que ela tinha as duas pernas, aquela vovozinha. E ela, eu não sei se foi um AVC, que ela não podia abrir a mão. E ela começou a abrir, depois abrir assim. Ela começou a abrir. O irmão José também recebeu o milagre depois de um AVC. Aquele primeiro que tinha uma muleta, quem é aquele homem? Irmão é o pai da missionária Rosana, que estava ali em Porto Alegre com você. O irmão Sogro do José. Rafael. Sogro do Rafael. Tá brincando, meu irmão? Isso, é o sogro O do que Rafael. houve com ele, meu irmão? Um AVC. Bah, não sabia disso aí. Ele estava E usando Deus, muleta. na hora, ele saiu com o pauzinho na mão pra cima, né? Em cima do pescoço. Aleluia. Glória a Deus, que coisa Que linda. coisa, eu não sabia disso aí, meu irmão. Aquele é o pai da... Eu não sabia. Isso. Misericórdia. Mas glória a Deus. Que maravilha. E como que está a obra aí em Salce, missionário Leonardo? Em meio a tanta dificuldade, em meio a situação, o caos que a Argentina está vivendo, como é que está aí? Irmã Ivonete, pastor Paulo Roberto, Deus tem sostido com suas poderosas mãos a igreja, mas a situação é realmente preocupante a nível político e espiritual. O diabo, através da política que estamos vivendo hoje, tem entrado visivelmente, por exemplo, nos colégios, tem entrado na economia do povo. As pessoas têm passado muita necessidade. Bah. A inflação da Argentina está pior que o que está na Venezuela. Só que a mídia não fala, né? Até tem uma parte que fala e outra parte que a maioria fala deste governo que estamos vivendo hoje, que os irmãos sabem, mas a gente sente na obra missionária porque são lugares de muito pouco recurso. E dali a gente entende
e vemos que foi enviado mais para dar que para receber. Aquilo que Deus falou, não somente palavra, senão a própria cultura, como a Ivoneide, você vê 90%, ontem eu estava vendo um historiador falando, 90% dos jovens não terminam o segundo grau na Argentina, não tem um Olha trabalho que fixo. coisa triste. É, É algo realmente muito triste. sim. Fora a economia, né? A economia, a gente vê as pessoas sofrendo muito, né? Mas Deus cuidar da sua igreja. Nós pegamos uma igreja, depois de 5 meses que assumimos essa área, veio a pandemia. Então, para ter uma ideia, a gente fez muito pouco lá ainda, porque recém estamos saindo da pandemia aqui na Argentina, Ele as coisas construiu a recém casa estão se pastoral lá, ajeitando. sabia? Ah, é? Que Que o bem. senhor construiu a casa pastoral, né? Assim, sim, eu construí uma casa Ele sozinho. Sozinho? É, esse é guerreiro. sozinho. Opa! Parabéns, missionário Leonardo. Missionário aprende até o ofício de pedreiro, então. Eu já trabalhava em Buenos Aires, né, na construção civil. Então, Deus, são os caminhos que Deus prepara para a gente lá na frente ser usado no momento da necessidade, né, irmã Ivone? Sim. É verdade, Tu é é- verdade. Tu és natural de onde, irmão Leonardo? Curuçupatiá, Ah, 90 quilômetros de Sauce. Curuçuquatiá. E como argentino, o que o senhor diria hoje, porque nós estamos em vésperas de eleição, o que o senhor diria para o povo brasileiro? Porque saiu uma notícia dias atrás que eu li que o povo na Argentina estão catando lixo, comendo comida do lixo, devido É ao... real isso. É. Então, o que o senhor diria hoje para o povo brasileiro? O que está escrito na palavra de Deus, a primeira política bíblica que fala sobre o reino de Deus ou o povo de Deus foi quando os homens rejeitaram Deus que representava o profeta Samuel. A palavra de Deus diz que o povo rejeitou Samuel e eles escolheram então para si pedindo um rei. A primeira política humana sendo gerada na Bíblia, nós achamos ali o princípio de uma política terrena. E olha, isso que ontem eu estava meditando, diz a palavra de Deus que Deus falou para Samuel, não te preocupa, o povo não está te rejeitando a ti, senão a mim. Deus diz que a consequência do povo de Deus ter deixado Deus seja o seu baluarte, a sua verdade, o povo de Deus ia passar a perecer. Deus diz que por causa desta decisão, o rei deles, o rei humano, ele tomaria o primeiro, diz a Bíblia, os filhos. E Samuel diz que o rei tomaria os filhos para trabalhar, ele pegaria os filhos das raças de Israel para a guerra. É algo extraordinário a Bíblia falando sobre o que o rei da terra, o rei humano, faria, porquanto o povo não ficaria da parte da palavra de Deus. Porque era da riqueza, do melhor que era o povo de Deus, o rei pegaria para si. Ou seja, o povo... Tá falhando. Caiu a conexão. Mas que tremendo, né? Isso que tá trazendo. Glória a Deus. O povo pegaria e perderia riquezas. Então, nós vemos que isso está assim, enfrentando, né, na política do Brasil hoje. Não sei se os irmãos estão ouvindo. Sim. Nós vemos que quando um povo não fica do lado da palavra de Deus, não fica do lado de Deus,
o primeiro a sentir, a primeira perda que uma sociedade tem, e quando eu falo em sociedade e família, são os filhos. E o diabo está atacando os filhos. Nós podemos ver o que aconteceu lá com Samuel, com Saul. É terrível. O mesmo está acontecendo hoje. Né? Este sistema, esta política que não teme a Deus, ele está de acordo com a destruição da moral e da inocência dos nossos filhos. Em segundo lugar, o mesmo governo estava o povo de Israel pedindo para ter um rei humano, ia pegar o melhor das riquezas. Olha bem se não é isso que está acontecendo hoje. Tem uma política que não está de acordo com a bênção de Deus para o Brasil. Fica aqui, então, minha colocação para os brasileiros do mundo que estão. Nós temos que tomar uma decisão, uma escolha, e essa escolha vai ser para o futuro dos nossos filhos e dos nossos bens, porque o Brasil é um canal de bênção para outros países. Sim. Olha bem. Verdade. Então, de parte de Deus, eu que moro na Argentina, estamos trabalhando aqui, a gente vê a importância do cidadão tomar uma escolha certa. O povo tinha Deus, não precisava pagar tributo para um rei, o povo não precisava gastar do melhor de si. Mas quando eles tomaram a escolha, Deus abriu essa porta e disse, agora então vocês serão sometidos a um rei humano. O povo de Deus, muitas vezes na Bíblia, na história, nós vemos que eles não lutaram. Deus lutou por eles, porque Deus era o seu rei. Mas quando eles escolheram um rei, uma política terrena, humana, que não estava de acordo com a vontade de Deus, eles foram para a guerra. As famílias perderam os filhos, as mulheres perderam o esposo na guerra, porque aceitaram um reino humano. É algo extraordinário a palavra de Deus. Ontem Deus falou comigo sobre isso. Tremendo, né, pastor? E o Brasil, então, está aí na iminência de escolhermos um rei segundo o coração de Deus. Aquele que ainda não se decidiu. Segundo o coração. É muito importante, né, pastor Paulo, que a igreja possa, então, tomar essa responsabilidade de escolhermos segundo Deus, para que vivamos dias de paz e felicidade. Glória a Deus. E um mundo espiritual aí, missionário? O mundo espiritual está muito, muito difícil. Até mesmo ontem eu estive falando com algumas pessoas. Nós já tínhamos falado com o advogado, junto ao missionário Otávio, tinha falado com o advogado sobre a questão da doutrina. E nós estamos com dificuldade espiritualmente em questão da doutrina, porque hoje eles estão impondo, e nas escolas, por exemplo, não vão de saia as meninas, as jovens. O mundo espiritual é terrível. Além que na lei diz que não existe uma lei que proíba, né? Por exemplo, as crianças irem saia no colégio, professar sua fé, não existe na lei uma lei que proíba isso. Porém, os regulamentos, segundo a ideologia de gênero dentro das instituições, está dizendo que eles têm que obedecer os regulamentos institucionais, porque pode confundir a mente das pessoas que veem ele indo para uma instituição. Olha bem, uma coisa ilógica. Dá para o senhor repetir que não deu para ouvir bem essa frase? Que as instituições dizem que o regulamento interno tem que ser obedecido, porque eles podem confundir as pessoas da sociedade. Por eles não abram um parênteses aqui. Na lei, não existe nada que proíba
professamos a nossa fé e vestimos de acordo com a palavra de Deus. Mas as instituições, segundo a ideologia de gênero, eles estão proibindo uma coisa terrível. É uma guerra que nós precisamos orar muito, porque o ano que vem são as eleições aqui na Argentina. E está se movendo um espírito do anticristo terrível, 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 terrível. A igreja precisa resistir a esse espírito, né, missionário? É a única que tem poder para resistir. Só Jesus. É verdade. Por isso, os irmãos brasileiros têm sido uma potência, não só na economia, de enviar missionários e sostener, senão espiritualmente. Deus falou isso comigo hoje. O Brasil é uma potência espiritual. Né? Então, a escolha que os irmãos brasileiros façam fará toda a diferença para essas nações comunistas que não temem a Deus. Olha que tremendo. Que responsabilidade para o povo brasileiro aí. Continuar lutando, né, contra o pecado, contra o sistema, enfim, resistindo ao espírito do anticristo, com sabedoria e temor diante de Deus, né, pastor Paulo? É verdade. Só pasmado ouvindo o missionário Leonardo aí. Eu não imaginava que a Argentina estava num caos tão grande. Estamos, pastor. Infelizmente. Pastor, nós temos 2 minutos para terminar o programa. 2 minutos, irmão Leonardo, sua palavra aí, meu companheiro. Seguimos com a mesma palavra. Vamos tomar uma posição e uma escolha de Deus. O reino de Saul, a porta que Deus abriu para ele reinar sobre Israel, se fechou. Ele perdeu o reinado por dois pilares principais. Uma, pela desobediência. Nós temos que cuidar da porta que Deus abriu, não desobedecer. Segundo, pela impaciência. Saul não tinha paciência em esperar Samuel sacrificar. Verdade. Ele fez e ele achou. Então, os 2 pilares que podem fechar as portas de Deus para você que está ouvindo essa programação dos Heróis da Fé são os 2 pilares: desobediência e impaciência. Cuidado. São essas 2 coisas que nos levam a que as portas se fechem. Orem por nós. Nós estamos à sua disposição, irmã Ivonete, pastor Paulo Roberto, associação. E eu digo, só estou aqui na Argentina porque Deus não me falou ir para nenhum outro país. Mas se fosse humanamente, não estaria mais aqui. Porque a situação é terrível. Mas nós estamos aqui combatendo com muita alegria e buscando que Deus seja nosso rei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Leonardo. Tu é muito querido. Verdade. Não somente por mim, mas eu comprovei, muitas pessoas têm um amor muito grande pelo senhor aí e sua família. Um abração. Um abraço para a irmã Um abraço, Evelyn. pastor. Para a irmã Evelyn, que está aí do seu lado. O A irmã Baruch. Evelice está aqui. Evelyn, oh Jesus. Evelice e o Quase Baruch. Quase acertei. Que Deus abençoe. Mostra eles aí, missionário, rapidinho. Já está terminando o programa. Rapidinho. Venha. Pode vir aqui, uma conferência aqui. Rápido. E os missionários. Vamos ver aí. Olha lá como tá grande, que lindos. Família linda, missionário, que Deus vos abençoe. Abraço. Bem, muito obrigado por nos ceder a oportunidade. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Senhor. Muito bem, ponto final em nossa programação. Obrigado, irmã Tainê, obrigado, irmã Ivoneide, obrigado, Amém. irmão Leonardo, sua família. Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmão. Olha, esse final de semana é de guerra, de batalha e rumo à vontade de Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.